Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais um dia que o Senhor nos concede este privilégio, né, de estarmos aqui juntos, reunidos, em uma só determinação, em um só propósito, em uma só unidade de fé, que é de estar aqui anunciando o Evangelho genuíno, né, o Evangelho da salvação mentalmente. E amados, o tema da nossa mensagem hoje é fazendo boas obras para adquirir salvação. O texto inicial se encontra lá em Efésios, capítulo 2, eu vou ler do versículo 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, amados, está aí o tema da nossa mensagem hoje, né? Fazendo boas obras para adquirir salvação. Agora eu te pergunto, ao ler esse versículo inicial, qual a resposta, qual a posição que você tem quando lê esse versículo? Diante desse tema, fazendo boas obras para adquirir salvação. Mas a palavra, amados, eu coloquei esse tema aí para, descontrair um pouco. A palavra é bem clara que a salvação não é por obras. Que a salvação não depende do que eu faço, do que você faz. Não depende. Fazendo boas obras para adquirir salvação não tem a ver com as tuas obras. Porque pela graça sois salvos. Só teve uma obra perfeita, uma obra definitiva, uma obra que trouxe justificação, santificação e salvação ao povo de Deus, que foi a obra consumada, que foi o que Cristo fez naquele madeiro. O que fazemos hoje é atitudes de pessoas, de cristãos salvos, não porque estão fazendo para conseguir, para adquirir ou para obter salvação. Não, porque a salvação foi dada pela graça mediante a fé. Tudo, amados, é mediante a fé. Tudo veio de Deus. Então, nós recebemos a salvação, como dom gratuito. Foi dado pela graça divina, pela graça do Senhor. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, a salvação e a fé foi um dom dado por Deus. Ninguém adquire ela sozinha. Ninguém tem um dom de adquirir sozinhos. Jamais. Porque se dependesse de nós para ter fé, para adquirir salvação, coitadinho de nós, que nunca íamos conseguir. Porque vira e mexe estamos errando, vira e mexe estamos cometendo algum delito. Então, será que iríamos conseguir a salvação, se a salvação dependesse de obras? Se as obras que fazemos, sendo de mal, sendo de boa, fosse para a salvação ou para a condenação? Mas graças a Deus, amados, que essa palavra é bem clara. E eu creio que tira, vamos supor, a dúvida de muitos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, não vem de você, não vem de mim, não vem de ninguém. Para que ninguém se glorie. As pessoas sabem. As pessoas dizem que precisa ter obra para ser salvo. Mas elas leem esse versículo. Elas entendem isso aqui. E elas sabem que não é por ninguém. Que a salvação não depende de mim, não depende de você. Para que não venha ter vanglória. Para que ninguém venha se gloriar. E as pessoas ainda vivem numa vanglória só. Eu consegui isso. Eu consegui aquilo. Eu ganhei a alma do irmão. Coitado, você não ganhou nem a tua. Imagina do irmão. Então, mas ninguém ganha alma para ninguém. O que fazemos, amados? Você tem que entender
e diferenciar. O que fazemos é chegar à pessoa, anunciar, mostrar as verdades do Evangelho. E se aquela pessoa for um salvo de Deus, aquela boa obra a qual Deus preparou para ela viver de antemão, antes dela existir, Deus já tinha preparado aquela boa obra, ela vai exercer. Vai ser despertado nela a obra perfeita de Deus. Então ela vai viver as boas obras. Ela vai viver em obediência porque ela é uma salva. Ele é um salvo. Não porque eu estou fazendo isso para que eu venha usar essa obra para a minha salvação. Não, amados. A minha salvação foi dada por Cristo. Quando Ele decretou, uma nova aliança, quando essa obra consumadora foi decretada, foi feita por Cristo Jesus. E a fé, que é um dom de Deus, nos trouxe essas boas obras, a salvação. Hoje o que fazemos é o quê? É adquirir conhecimento, entendimento e ter a salvação da mente. Porque muitos estão ainda com a mente ainda presa, a mente aprisionada. Então tem o quê? A salvação da mente, mas no espírito, esse não pratica de obras tuas, não. O teu espírito foi salvo antes mesmo deste mundo ser feito. O que Cristo veio para salvar um povo foi salvar da lei. Salvar daquelas obras que até mesmo os escolhidos estavam perecendo, estavam entrando em condenação. É isso que as pessoas têm que entender, têm que diferenciar esse ato de salvação espiritual e o ato de salvação da mente, a metanoia. Pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras. Então quem foi que nos criou? Deus. Somos feitura dele e fomos criados, amados, para as boas obras, as quais o próprio Senhor de antemão preparou para que viesse mandar nelas. Então, se fazemos boas obras, não é para a salvação, e sim porque somos salvos e Deus preparou essas obras, boas obras, para que viéssemos andar nelas. Lá em Salmos 139, 14 diz: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Olha o que Davi, em Salmos, Davi fala aqui, Senhor, eu te louvo. Eu te louvo de todo o meu coração. Eu te louvo porque, Pai, o Senhor me fizeste, de um modo especial. O Senhor detalhou cada detalhe. O Senhor fez cada membro detalhado, cada membro no seu devido lugar, cada membro com um modo especial. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial, Senhor, e admirável. Aos olhos do Senhor somos admiráveis, aos olhos do Senhor somos perfeitos, aos olhos do Senhor não há defeito em nós. Somos perfeitos diante dos olhos de Deus. Podemos ter defeito aqui, aos olhos carnais, aos olhos dos nossos inimigos, aos olhos daqueles que querem ver o nosso mal, aos olhos daqueles que querem ver a nossa queda, a nossa derrota. Mas aos olhos de Deus somos perfeitos, somos especiais, somos admiráveis aos olhos do Pai. E é mais o que te importa, você ser visto de maneira especial e admirável para Deus ou para o teu irmão, ou para aquelas pessoas que te desejam mal. Amados, eu prefiro ser vista de modo especial e admirável para Deus. Porque eu sei, amados, que para os meus amigos, para os meus inimigos, algo ou outro vai ter discórdia. Alguma coisa ou outra vai chegar até a mim para me atingir, para me machucar, para me magoar. Por quê? Porque aos nossos olhos ninguém é perfeito. Um amigo me vê perfeito, me vê legal.
Já outro amigo já vê outro defeito em mim, defeito o qual o primeiro amigo não vê. Por quê? Porque os nossos olhos carnais, amados, é assim mesmo. Os nossos olhos carnais nunca vê a perfeição. Os nossos olhos carnais mais vê imperfeição do que perfeição. O único que nos vê perfeitos, agradáveis, especiais e admiráveis é Deus. Isso eu te garanto, porque Ele nos fez especial. Ele nos fez admiráveis. E as suas obras, as obras do Senhor em nós, para ser praticadas maravilhosas. Maravilhosamente perfeita. E amado, assim como Paulo disse, assim como Davi fala, digo isso com convicção. Porque quem somos nós para dizer ao contrário do que Deus fez, do que Deus pensa de seus filhos? O pior, mas a pior coisa que ninguém aqui nessa terra faz e nem faria e nem fará foi o que Cristo fez pelos seus filhos, pelo seu povo, por aqueles que Ele escolheu. Foi se entregar no madeiro, foi morrer por muitos, porque Cristo morreu, Cristo sofreu por aqueles que Ele deu a salvação, por aqueles que Ele escolheu desde antes da fundação do mundo, para aqueles que Ele escolheu para viver as suas boas obras, as boas obras que Ele preparou de antemão, para que viéssemos andar nela. Então, mas louvem a Deus de modo especial, porque Ele te fez especial, Ele te fez admirável. Tuas obras são maravilhosas, as obras do Senhor, amados, é perfeita. O Senhor faz tudo no ponto certo. O Senhor faz tudo no tempo certo, no controle adequado. O Senhor não faz nem tarde, nem cedo, nem muito, nem menos. Ele faz no ponto certo. É uma receita assim, perfeita, com a dosagem certa. Então, o que temos hoje que fazer é louvarmos a Deus, porque Ele nos fez salvos. E é por isso que vivemos as boas obras. É por isso que vivemos obediência. Porque somos um povo escolhido. Somos um povo salvos pelo Senhor. Vamos dar continuidade aqui, mas lá em Romanos. Romanos 3, 21 a 26 diz: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amados, um povo viveu debaixo de uma lei. Então, esse povo aí, eles querendo ou não, eles eram praticante, participante do pecado, né? Por quê? Porque eles, em vez de outros, estavam, como é que eu posso dizer? A palavra me fugiu aqui, amados. Contra a lei, vamos supor dizer, né? Contra a lei. Por quê? Porque em vez ou outras eles estavam errando, eles estavam fazendo coisas que não estavam de acordo com a lei. Deu para me entender, né? Então, Jesus, né, o próprio Deus, enviou Jesus para quê? Para estar debaixo da lei. Ele nasceu debaixo da lei, né, sobre a lei. Para quê? Para pôr fim à lei. Para colocar em vigor uma nova aliança. Então, para que uma nova aliança viesse a ser estabelecida, aquela ali antiga, a aliança tinha que deixar de existir, tinha que deixar de ter vigor.
Então, as pessoas que viviam ali debaixo da lei, elas eram conhecedoras do pecado. Por quê? Porque transgrediam a lei. Era isso que eu queria falar lá no início. Porque era transgressão da lei. Então, eles transgrediam a lei. Então, de vez ou outra aconteceu essa transgressão. Então, eles eram o quê? Eles eram condenados. Eles viviam ali impune, né? Eles eram punidos. Então, agora, Paulo fala que agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei. Do que a lei profetiza e do que os profetas, né? Do que eles testemunham. Por quê? Porque agora a justiça provinha de Deus, o qual não ia mais lembrar dos pecados que para trás foram cometidos. Ou seja, a prática da lei, o que eles viviam, né? Então ele não ia mais olhar para isso. Ele não ia ver aquilo ali mais como um pecado. Um pecado que um dia levou um povo escolhido à condenação, né? Então, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Então, tanto faz o que aquela lei estava ali impondo a justiça daquela lei. Porque agora provinha a justiça de Deus, era ela que foi manifestada. Então, a justiça de Deus era mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem. Então, a justiça de Deus, amados, não era mediante, nem é mediante as obras, mas sim pela fé, nos que creem em Cristo Jesus. E não há distinção. Todos os filhos, todos os salvos, amados, vai ter esse ato aí. Vão crer no Cristo ressuscitado. Vai crer em Cristo. Então, pois todos pecaram. Paulo continua aqui, né? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, mas por estarem debaixo da lei, por transgredir a lei, todos pecaram. E todos estavam por esse pecado, por essa transgressão, por ele estar vivendo, por eles estarem vivendo debaixo de lei, debaixo de mandamentos e não cumprirem, eles estavam destituídos da glória de Deus. Mas foram justificados pelas obras. Se você estiver acompanhando comigo, aí você vai entender. Mas sendo justificado gratuitamente por sua obra. É isso que a palavra está dizendo? Não, amados. A palavra está dizendo, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Foi pela graça de Deus que nós adquirimos salvação. A salvação do Espírito, sempre estávamos em estado de salvos. Porque a salvação do Espírito fomos salvos, fomos escolhidos, separados desde a fundação do mundo. A graça nos deu a salvação da mente. A graça nos deu a salvação de estar ali, né, vivendo para Cristo, sabendo que nada pode nos separar de Deus, sabendo que a justiça não provém de lei, mas sim gratuitamente do Senhor através da sua graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E todos que aqueles creem em Jesus, né, são justificados. Foi para isso, por meio da redenção que há em Cristo. Então, através do sangue, através daquele ato de justiça, através da sua morte, né? Através do sacrifício perfeito do Senhor, o qual foi entregue uma vez por todas, né? Para apropriação mediante a fé. Foi pelo sangue o qual ele demonstrou a sua justiça, o seu amor, que fez um povo salvo, um povo, né, livres da condenação, um povo livre para adorar Ele, um povo livre para ter acesso a Ele, a todos chegar diante dEle e conversar, e louvar e agradecer. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Olha aí, o Senhor deixou. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, amados, todo aquele que tem fé, todo aquele que crê, né? O Senhor demonstrou a sua justiça, o seu amor, e através da sua justiça ele pôs justo e justificado todo aquele que crê. Então, você crê no Senhor, você é um justificado.
Você é um salvo. Você faz boas obras, sim, porque você é um salvo. Você vive na obediência, sim, porque você é um salvo. Não para adquirir a salvação, mas porque você já é um salvo. Então, espero que vocês entendam, amados, né? Essa questão, que vocês venham entender esses relatos. Porque hoje, amados, o que fazemos de bom, as boas obras, vivendo de obediência, não é para adquirir salvação, mas porque já somos salvos. E o Senhor preparou as boas obras para que viéssemos andar, né? Viver nelas. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa mensagem. Pai, muito obrigado. Pai, porque fazemos as boas obras, Pai. É porque o Senhor preparou cada uma de antemão para que viéssemos andar nelas. Vivemos em boas obras, em obediência, porque o Senhor nos fez salvos. O Espírito que habita em nós é um Espírito salvo. Pai, muito obrigado pelo Espírito salvo que o Senhor colocou em cada um de teus filhos. E hoje, Pai, nós termos a mente salva, a mente liberta para esse entendimento maravilhoso. Aonde, Pai, não há condenação, aonde, Pai, não há injustiça, mas a tua justiça que procede da fé. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo. Eu só tenho que te agradecer por ter nos revelado o teu evangelho genuíno, com clareza, com conhecimento e com revelação. Então, cada dia mais, Pai, eu te louvo e te engrandeço por cada revelação, por cada mensagem aqui ministrada. Desde já eu declaro uma noite abençoada, cheio de sonhos, cheio de conquistas, que possamos sonhar para conquistar e que nunca venhamos desistir. Tá difícil? Que sempre o Senhor venha, né, colocar em nossos pensamentos de prosseguir. Nunca deixe, Pai, que venhamos desistir. Sempre venha nos dar o fortalecimento, sempre venha ser a nossa força, a nossa justiça, a nossa gratidão, Pai, porque o Senhor é tudo em nós. Amém? E abençoado, você ainda que não é inscrito no canal, né, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha e juntos vamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Melhor noite, abençoados, graça e paz. E se amanhã o Senhor me permitir, eu estarei aqui de volta ministrando, trazendo outra palavra a todos vocês, irmãos que fazem parte dessa família abençoada. Amém? Graça e paz, abençoados. Melhor noite.